Boa noite, gente. Então, olha só, hoje a gente foi discutir um pouco essa parte de como que a gente introduz o cartão diário, né? Então, o cartão diário ele é introduzido exatamente assim, como uma das coisas mais importantes da terapia, né? Porque ela pode representar uma forma da gente controlar os alvos, da gente, na verdade, estar acompanhando o uso das habilidades, a forma da gente estar acompanhando os temas de autoinvestigação e várias outras coisas, né? Então, precisa ser colocado para o cliente que, de fato, o cartão diário ele vai representar um eixo muito importante do tratamento e que vai ser cobrado como tal, né? A, o não preenchimento do cartão diário, por exemplo, ele é visto de fato como uma forma de manifestação do comportamento de ruptura de aliança. E isso é uma coisa até que a gente traz como herança da DBT, né? Na DBT, por exemplo, o não preenchimento do cartão diário é considerado como parte dos comportamentos de interferência na terapia. E isso pode produzir, então, a inviabilização do tratamento. Da mesma forma, quando a gente fala do cartão diário, existe uma preocupação em volta também da viabilização do tratamento de que forma, né? Se a gente fala, por exemplo, do preenchimento do cartão diário como um lugar onde você vai monitorar alvos, o que acontece se você deixa de monitorar esses alvos? A gente não sabe como é que está o progresso, né? O cartão diário, se a gente parar para pensar, ele é uma forma de medida ideográfica, né? Ou seja, de medida individualizada sobre o andamento do tratamento, né? Porque você tem ali os alvos comportamentais, né? Tanto privados quanto observáveis, né? Os externos ou públicos. E você tem também os outros aspectos que são relacionados na segunda parte ao uso de habilidades. Então, se a gente também, de um lado, não faz controle dos alvos, a gente não tem uma métrica sobre o que está acontecendo ao longo da terapia. E se a gente, por exemplo, não preenche a segunda parte, que é exatamente sobre o uso das habilidades, a gente provavelmente, existe uma chance muito grande da gente não estar utilizando nenhuma habilidade. E aí, qual o problema que surge em volta disso também? Olha, muitas vezes o cliente ele vai deixar de usar habilidades porque sente que essas habilidades, por exemplo, não correspondem aos seus problemas. Aí, mais uma vez, a gente está falando de ruptura de aliança, né? Ou eles vão fazer por quê? Desinteresse, ruptura de aliança. Então, mais uma vez, todo o aspecto em volta do cartão diário, de não fazer o cartão diário, vai muito na direção, né, de uma experiência ali, de reforço negativo em volta das coisas desagradáveis existentes em volta de usabilidades onde você não é tão bom assim. Então, é capaz disso acontecer. E por vezes, isso é uma opinião que eu já vi de alguns supervisores, dependendo do cliente, é possível até que você experimente, né, assim, a possibilidade até de comemorar alguma coisa que não foi feita. Mas, assim, isso não é uma coisa que eu vejo exatamente aparecer no manual, tá? No manual, normalmente, se você vê o cartão diário sem ser feito, isso vai levar a trabalhar, na verdade, o protocolo de ruptura de aliança mesmo. Bom, então, fora isso, ele coloca aqui que o cartão diário, então, ele é revisado, então, a cada semana, né, no pequeno, no início, na verdade, da terapia individual. Então, olha só, o cartão diário ele não é avaliado, ele não é lido, ele não é preenchido na sessão de treinamento de habilidades, tá? Não se faz isso ali na sessão de treinamento de habilidades, isso aí eu já vi como erro. Até na DBT padrão, onde também não se faz uso do cartão diário ali no treinamento de habilidades, nenhuma das duas, tá? Até porque, mais uma vez, como é um instrumento da terapia individual, o treinamento de habilidades ele não é uma forma de terapia em grupo. E aí, quando a gente utiliza esses recursos, né, no treinamento de habilidades, isso passa a mensagem errada. Até porque vai começar a ter um compartilhamento de informações também, que talvez não seja da competência ali desse modo de terapia. Bom, dúvidas, pessoal? Nada? Então, por exemplo, né, cartão diário que vem com tudo, nota 1.
que isso parece para vocês? É, tá tudo bem, então não precisa, a gente não precisa discutir nada nessa sessão. E às vezes a gente precisa investigar um pouco mais, né? O que foi esse um, né? Ou se esse um ele reflete que está de fato tudo bem, ou se esse um ele reflete o fato que, na verdade, assim, você tem um cliente indisposto em estar diferenciando as coisas que aconteceram ao longo da semana. Aí a gente pede para o cliente expandir um pouco mais nessa experiência. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer ali nesse processo. O ponto também que aparece aqui acaba sendo compromisso. A gente já falou bastante desse compromisso, então, de lidar com os problemas já do supercontrole, então vou passar um pouco mais adiante. E aí, finalmente, ele tem aqui as dicas, né, sobre como que você mantém o engajamento do cliente. Ele coloca aqui algumas, né? Handouts don't matter, relationship matter. O que que significa isso, né? As fichas não importam, a relação importa. Então, é aquela coisa que a gente tem que sempre lembrar, que assim, eu até estava chamando a atenção dos meus estagiários no grupo sobre o que é aprendizagem, né? E aí vamos pensar nessa figura da ficha, né? A ficha tem um conteúdo. Ela indica, por exemplo, os comportamentos que são utilizados em determinadas habilidades. E se a gente parar para pensar, a ficha representa uma manifestação de comportamento verbal, né? Ou seja, você tem uma série de coisas descritas ali que a pessoa está lendo e beleza. Só que isso a gente está falando de outro processo. Quando a gente fala de aquisição de comportamento, a gente precisa falar do quê? Comportamento público. Modelar. A gente modela, a gente evoca, a gente reforça, né? Por isso que a relação importa. Ou seja, você como terapeuta consegue apresentar uma postura aberta para esse cliente, né? Convidando esse cliente a realizar alguns desses comportamentos também de abertura, né? E enquanto que você vai moldando esse comportamento também através das recompensas, né, e outras coisas, para esse comportamento se desenvolver na direção que o cliente precisa, é por isso, né, que a ficha não importa, mas ela importa. Assim, pelo manual ela até importa, né? Porque em outras partes do livro aqui ele vai recomendar que vocês peguem a ficha para repassar com o cliente sempre que possível, para estar facilitando a internalização da habilidade, né? Então, assim, acaba importando sim, é só para a gente não ficar muito rígido em volta disso. Então, o próximo ponto, when you sense the client's non-engagement, explore what is happening in the moment, né? Então, quando você sente o não engajamento do cliente, explora o que está acontecendo no momento, mais uma vez. Por quê? Quando você explora o não engajamento, você está tentando convidar o cliente, né, a emitir um comportamento que vai representar um nível de desconforto, de discordância, né? E também, nesse processo, você se mostra disposto a estar errado. Então, isso é um estilo de interação muito importante dentro da RLDBT. Não existe abertura se você não assume a possibilidade de você estar errado, né? O supercontrole, independente da pessoa ser da discordância ou da concordância, você não tem alguma coisa diferente, por exemplo, de demonstrar competências, de demonstrar performance e outras coisas do tipo. Tá? Guilherme, depois eu falo um pouquinho sobre isso que a gente está para agendar sim. O Guilherme está perguntando aqui sobre a formação de nível 1. A gente deve fazer mais para o meio do ano. Tá? A gente ainda está estudando aí um cronograma sobre isso. Bom, então aqui tem, esteja aberto também a estar incorreto ou errado, né? Então, e aí você modela então a atitude de abertura radical. Evite então se comportar de forma impessoal. Às vezes a gente se comporta de forma impessoal até como uma forma de tentar punir o cliente, né? E isso pode ser algo que dá um backfire, né? Porque na verdade você cria um ambiente que é pouco convidativo e por isso que a terapia em RO é tão difícil, né? Porque você já está com um cliente que muitas vezes é formal,
ou distante, né? E aí, quando você entra na forma de funcionamento também e resolve retribuir esse afastamento, esse distanciamento, o risco é você, na verdade, recompensar o comportamento. Né? Assim, você traz para a impessoalidade, você traz para a distância, você acabou de. Se o cliente está te tratando dessa forma, como uma contingência de reforço negativo, né, você está entrando e exibindo o mesmo comportamento, você está retirando a experiência aversiva, né, de você estar, na verdade, utilizando um convite para abertura dali. Então, você vai convidar o cliente a fazer mais do mesmo. E não funciona. Bom, em vez de ser então autoritário, né, seja questionador, né, e colaborativo. Esse princípio do falar e não diga é um dos mais difíceis, porque assim, a gente fica muito na cultura, né, de resolução de problemas, né, de resultadismo em volta dos problemas. Então é muito comum que a gente se sinta tentado a dar as respostas, né, ao invés de esperar que o cliente dê essas respostas e assim por diante. Pessoal, alguma coisa que vocês acharam mais interessante dessas dicas para manter engajamento que vocês queiram que eu comente? Uma coisa importante que a gente sempre, né, trabalha de forma aberta. O que isso significa? A gente convida, a gente descreve, eu percebo que, eu noto que, acredito que isso está acontecendo. A gente também opta por fazer check-in, né? O que é o check-in, né? O check-in seria, na verdade, você reparar se o cliente está de fato acompanhando você. Então, vez ou outra, né? Perguntar qual a compreensão do cliente sobre o que vocês acabaram de fazer. É uma forma de você verificar, né, se ele de fato está na mesma página que você. Né? Imagina que o cliente é capaz de fingir interesse. Principalmente clientes concordantes, eles são bem capazes de fingir interesse. Então, assim, você perguntar de uma forma direta é muito importante. Não tenham medo de perguntar. E também não esperem resposta perfeita. Assim, não, o objetivo não é ser professoral. O objetivo é reengajar. E se vocês têm um cliente, por exemplo, deprimido, né, principalmente um cliente com depressão refratária, por vezes o desengajamento ele não está acontecendo nem como uma forma como parte do estilo de enfrentamento mal adaptativo, mas inclusive como parte da sintomatologia também da própria depressão. Então, assim, é importante perguntar com humildade, é importante perguntar com abertura para o que pode aparecer ali. Então, vamos adiante. Bom, aqui ele começa então a falar sobre como que a gente então aumenta o engajamento pela sequência, né? Isso daqui eu acredito que tem a ver muito mais com a sequência, né, da agenda, né, e também com o próprio processo, né? Acho que a gente já falou várias vezes aqui sobre como que parte da inserção dos elementos e a escolha também de alguns dos elementos da RODBT está relacionada com a gente apresentar algumas informações de uma forma que não seja aversiva. Ora, se vocês já conseguiram organizar os scripts das primeiras sessões, né, por que você começa, né, com o primeiro script, que é a criança comendo ali os biscoitos, né? Vocês já repararam que você começa pela criança desregulada e não pela supercontrolada? Por que isso? Né? Mais uma vez, para reduzir o grau de desconforto do cliente, a experiência aversiva de ser rotulado. E aí você traz a criança primeiro desregulada, porque ele não se identifica com aquilo. Então ele fala que esse é não. E você também vai estar muito tranquilo em concordar com o não, né? Até é engraçado, tem um cara que trabalha com negociação, eu me esqueci o nome dele, tem uns vídeos interessantes, mas uma das coisas que ele fala sobre negociação de sequestro, essas coisas, é que o começo pelo não é um bom começo, né? Porque você tem ali a discordância, né? E a discordância é um lugar de conforto, de certa forma.
Então, assim, é interessante quando você começa por esse lado. A mesma coisa quando você vai para aquela história de amor, né, que eu contei para vocês. Quando você vai para a história de amor ou para a história da voz robotizada, né, ali do cara que ganhou um convite do Steven Spielberg, ali você também vai escolher o estilo oposto ao do cliente, porque se você escolhe o estilo oposto, o cliente ele não vai se sentir ridicularizado. Então, assim, todas essas estratégias fazem parte dessa ideia de sequenciamento, inclusive o sequenciamento da sessão. O fato de você ter uma sessão ordenada faz com que o cliente tenha uma previsão sobre como que é essa estrutura de trabalho, como que ela é desenvolvida. E isso dá uma certa tranquilidade. Eu já recebi às vezes assim o feedback de alguns clientes, né, sobre como que eles se sentiram em terapias desorganizadas. Isso normalmente clientes ROWT é muito comum aparecer, né? Tranquilo, abraço aí, Guilherme. Então, assim, é muito comum isso aparecer em processos terapêuticos desorganizados, porque a sessão não tem começo, mas espera aí, a gente já está começando resolução de problemas, mas espera aí, eu vou falar então sobre a minha história, mais uma sessão. Então, assim, a experiência de desorganização, eu diria que é uma coisa que até não aparece só como problema na RODBT, não. Ela pode aparecer também em vários outros modelos em terapias cognitivo-comportamentais, terapia da aceitação do compromisso, todas elas aparecem muito isso, tá? E aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a organização do trabalho também fala sobre transparência, é uma experiência importante. E não é que a gente tem que também enrijecer tudo, até porque a gente tem, inclusive, os elementos que podem produzir a flexibilização da agenda, como a gente falou, por exemplo, é, sobre a questão da tentativa de suicídio, né? Quando você tem uma tentativa de suicídio, então quando você tem comportamento autolesivo, você derruba a agenda da sessão. Então, aqui a atenção ao sequenciamento de estrutura não significa que você não vá abrir mão do sequenciamento de estrutura. Diga, Rodrigo. Tem uma dúvida em relação a isso da. Tá dando para me escutar bem? Tá, show. Eu tenho uma dúvida em relação a isso de deixar a sessão muito bem estruturadinha, com essa hiperestruturalismo, em relação a essas pessoas supercontroladas que têm uma características por necessidade de estrutura a priori. Então, assim, como é que se daria esse fator de organizar a sessão bem estruturadinha e essa relação de pessoas a priori precisar ou necessitar de estruturas na sua vida como um todo? Porque, se eu não me engano, tem até uma habilidade que trabalha essa não estrutura, né? Algo bem mais desorganizado assim. Então, desestruturas pontuais seriam terapêuticas para essas pessoas ou nada a ver? Eu acho que assim, o elemento surpresa ele aparece na intervenção em si, né? Porque assim, quando você a organização dentro da RODBT ela sempre vai ser uma parte da dialética, tá? Ela em que sentido? Você vai ter elementos que vão ser organizados, vão atender essa estrutura, com o objetivo de manter o cliente, porque do contrário, se você faz de outro jeito, o cliente ele entra em evasão, né? E, de outro lado, você vai ter alguns momentos em que você vai trazer um pouco do inesperado, né? Então, por exemplo, na terapia individual, parte desse inesperado pode vir na forma da, da irreverência, né? No treinamento de habilidades, parte desse inesperado vai vir na forma da participação sem planejamento, que ela vai acontecer algumas vezes em uma sessão e sem aviso prévio, né? Você simplesmente faz, ó, pessoal, todo mundo olhando para cá, então saindo das suas cadeiras, levantando e né? Vamos ali na. Pronto, agora a Pipa tá achando que eu tava falando com ela. Meu Deus do céu, criatura. Então, assim, se vai subir, não vai para dar lugar. Então, assim, pessoal, quando você fala. Dá licença, Pipa, sabe? Então, olha só. Então, quando a gente fala sobre essa. A, sobre a participação sem planejamento, é um elemento de imprevisto dentro da estrutura, né? Ah, então, assim, existem vários aspectos do sequenciamento que vão remeter a essa coisa assim, olha, a gente tem que atender algumas das transações, expectativas atuais desses clientes, do contrário, isso é sentido como invalidante. É como se, por exemplo, imagine que se você
Até em terapia de exposição a gente pensa muito nisso, né? Na hierarquização dos alvos. Se você vai para um alvo que é muito distal para você fazer uma exposição, esse tipo de coisa dá um backfire meio chato ali na própria terapia, né? Então é como se você tivesse alguns elementos ali que oferecem um certo conforto, e aí você vai criar desconforto através de outros dispositivos, porque na medida que isso gera desconforto, isso também pode ser ali apresentado através de uma lógica para o cliente, do porquê que aquilo ali foi conduzido. A ruptura de aliança, ela contém uma parte que você explica a lógica daquilo que você fez, né? Qual foi o objetivo em volta daquilo. Não é simplesmente a gente largar o cliente e vamos embora para a entrevista. Não, não é isso. Né? Até tem, mas assim, depois, se isso dá ruim, né, e desemboca na ruptura de aliança, e nossa, assim, cliente faz muita ruptura de aliança, principalmente participação sem planejamento. Isso acontece com uma frequência grande, né? É esperado que em sessão, por exemplo, eles respondam de uma forma indignada, assim, à irreverência, né? E mais uma vez, né, dentro daquela coisa que eu digo que a irreverência não é o stand-up comedy, né? Mas assim, eles podem se sentir, de certa forma, machucados, e aí você vai e faz um protocolo de ruptura de aliança. Então, assim, todo esse processo, ele, ele tem seus dois lados, né? As habilidades mesmo, se você para para pensar as habilidades, você vê a mente flexível Sage, SAGE, ela tem 4 letras e mais uma porrada de coisa. Você vai realmente fazer as 4 letras? Difícil, né? Assim, precisa de um processo de internalização, de treinamento, que você vai aprofundando e tem o hábito, a gente vai começar a gravar as habilidades que a gente usa com mais frequência, mas não todas. Então, assim, é ordem. É ordem. Essa ordem, ela tenta criar uma aparência pedagógica, essa aparência pedagógica, ela visa gerar aderência. Você vê um cliente ali que tem alguma necessidade de estrutura e ordem muito grande, né? Ele vai ver, por exemplo, um pouquinho dessa receita de bolo sobre entrar em contato, né, exercer abertura, ele vai gostar, ele vai usar aquilo ali. Mas o interessante é que ele vai usar aquilo ali para promover a abertura. Porque, assim, ainda são um cliente com transtorno de personalidade, um provável transtorno de personalidade, né? Então, assim, é que nem em DBT. DBT, eu espero que vocês nunca tenham a oportunidade de encontrar uma pessoa que usa excessivamente a habilidade de DBT sem precisar. Fica esquisito, parece uma pessoa robotizada. Por quê? Essa pessoa tem problemas de desregulação emocional? Não tem. E aí fica lá no. Ah, não, mas eu percebo que, não sei o que, não sei o que lá, e falando aquele ar do Buda, não, não vou julgar. E aí fica aquela coisa meio estranha. Não tô falando que tem que julgar, eu tô só falando que assim, cara, se você usa habilidade sem precisar, é que nem RODBT. Ah, não, porque hoje eu fui super aberto, porque eu peguei um salgado de empada de forno de berinjela. Eu tenho super controle mal adaptativo? Não. Eu variei o salgado porque eu quis. Ah, usei mente flexível varies. Não. Eu ter comido o pastel de forno de berinjela não foi nenhum sacrifício dentro do que eu tenho de experiência privada. É por isso que, assim, tem que tomar cuidado quando a gente. Tudo bem, vocês podem se identificar como supercontrolados e tudo. Agora, tem que tomar cuidado para identificar se vocês têm supercontrole de fato em nível patológico, porque senão vocês vão trazer os exemplos assim e o cliente vai ficar meio puto da vida, né? Que é assim, terapeuta perfeito, né? É super controlado. Super controlado porra nenhuma. Vai ficar lá amargurado, né? Mas, enfim. Foi erro, Rodrigo. Bom, então vamos embora. Então, o sequenciamento ele tem a ver com isso. Ele é um processo que ajuda a gente, de fato, né, a pensar assim, a organização, a ordem da terapia, o que o cliente precisa fazer, quais são os modos que ele vai atender, quantas sessões você tem no treinamento de habilidades. Tudo isso traz uma expectativa que a pessoa ela se sente compreendida e conectada com o tratamento em um nível saudável de surpresa.
Porque senão o que acontece? Mais uma vez, se você começa uma sessão, né, que você faz uma análise em cadeia super longa, e aí só dá tempo de fazer avaliação de meia análise em cadeia, porque o tempo ficou mal distribuído, complica. E aí você vai tendo essa experiência, uma experiência atrás da outra. Daqui a pouco isso começa de fato a desengajar o cliente. Bom, vamos lá. E aí finalmente entramos então no capítulo 6, que entra em Social Signaling Matters, Mimicry, Mirror, Neurons and Social Connectedness. Pessoal, esse daqui é um capítulo mais teórico, tá? E ele vai ilustrar. é, Aqui eu falei para vocês que a gente ia até 170 hoje, né? A gente ia, não, até 185, né? O tato. Vamos indo e a gente vai chegando onde a gente for. Então, olha só, é um capítulo mais teórico, porque ele vai conectar um pouco da teoria da RODBT também com a necessidade da estilística terapêutica, né? Porque o que acontece? Isso não está no livro, mas assim, você em aprendizagem de linguagem, quem é que trabalha com crianças, vai saber até falar melhor disso do que eu. Nosso sistema de neurônios espelhos, ele não é só um sistema de representação, ele é um sistema que faz parte também do processo de aprendizagem. Então, por exemplo, bebês, né, quando você fala o manhês, por exemplo, na frente do bebê, você fica. Ou então você fica falando frases, sentenças, né, de frente para o bebê, a gente já tem pesquisa que indica que isso favorece a aquisição de repertório de fala. Né? Por quê? Quando você para na frente do bebê e começa a falar, o movimento da boca, os fonemas, né, tudo isso é representado no sistema de neurônios espelho do bebê, né? E isso facilita a aquisição de um comportamento. Você ver uma pessoa realizar um comportamento, por exemplo, num jogo esportivo, facilita a sua aquisição por causa dos neurônios espelhos. Então, e aí, como que isso interfere com a lógica da terapia? Isso interfere com a lógica da terapia exatamente sobre como que o terapeuta ele se comporta. Então, por exemplo, nós como terapeutas somos treinados, né, para obter uma postura, um comportamento em sessão que por vezes é muito fechado. Então a gente fica de braço cruzado, fica com prancha na frente, a gente fica de costas. Né? Então, assim, quando nós como terapeutas em RODBT, eu acho que isso é generalizável para várias outras terapias, né? Modular postura de abertura é uma coisa que é importante. E quando você modula uma postura de abertura, de receptividade, né, isso não só é convidativo para o cliente, mas isso afeta o cliente também visceralmente, isso modela comportamento. Eu brinco que assim, as terapias cognitivo-comportamentais, principalmente as terapias comportamentais, tem uma coisa de monkey see, monkey do, né? Ou seja, o macaco vê, macaco faz, né? Mas é verdade. E aí isso cria uma questão, né? Que é aquela questão fundamental, que é você não consegue ensinar para o cliente aquilo que você não sabe fazer. Então, se você tem dificuldade de manter uma postura, né, aberta em sessão, corre o risco de você falar muito sobre abertura, falar muito sobre sinalização social e a tua sinalização social é fechada. E não é que a sua sinalização social tem que ser perfeita, mas a sua sinalização ela precisa ser trabalhada, né, de uma forma que genuinamente você está ali tentando ser um pouquinho mais flexível quando você está presente com o cliente. E isso não significa que as coisas são mais fáceis, né, para quem tem a coisa da desregulação emocional como problema. Não é. De fato, são pessoas que conseguem ter uma postura um pouquinho mais fluida, mas, por outro lado, terapeutas que estão ali mais para o espectro da desregulação correm muito risco de apresentar sinalização social avassaladora para o cliente, né, porque eles sinalizam demais. Eu, por exemplo, né, no meu excesso de cafeína, eu posso sinalizar muito. Né, e aí isso produz um recuo do próprio cliente.
Então, quando a gente fala da questão do aqui que ele coloca, né, social bonds, mimicry, mirror neurons, né? De novo, social bonds, por quê? Porque isso tem a ver com vínculos sociais. A teoria da RODBT, como ela compartilha com a teoria polivagal, ela vai colocar que esses vínculos sociais são muito dependentes, por exemplo, da conectividade social. E aí, quando a gente vai para mimicry, que é mimetismo, né, em neurônios espelhos, a gente está, na verdade, ali modelando, né, mostrando, demonstrando para o cliente como se comporta de forma aberta, como que a gente se comporta de forma aberta, e aí o mimetismo também é uma coisa que é importante de acontecer ali em terapia, né? Ou seja, como é que o cliente fazer os três grandes mais um ali, né? Aí vai lá, terapeuta e cliente fazer juntos. Mas se a gente não faz junto, o que que acontece? Como é que o cliente vai entender que aquilo ali é feito? Como é que o cliente vai entender como que aquele comportamento se parece com alguém vendo de fora? E aí daqui a pouco a gente vai fazer os três grandes mais um como? Agora foi. Foi? Não. Aí não fica natural, né? Então, assim, então a coisa da sobrancelha, né? Assim, como é que é? Então, como é que é eu falar toda hora fazendo isso daqui? E aí fica assim, e aí daqui a pouco. Porque, assim, o meu terapeuta falou que eu preciso falar com a sobrancelha levantada para parecer que eu sou amigável. Então, assim, você está entendendo o que está acontecendo? Não. Então, assim, a gente precisa desse componente do terapeuta e existe uma coisa que o livro menciona, que é a necessidade da sinalização social ser sentida visceralmente. Tanto a sinalização social adaptativa quanto mal adaptativa. Por que a mal adaptativa também? Lembra, quando o cliente apresenta um comportamento em sessão que é problemático, ou quando você está discutindo a análise em cadeia com o cliente, né, fazendo análise funcional, está acontecendo uma sinalização social mal adaptativa. O cliente está deixando de fazer ou está fazendo alguma coisa ali que faz parte do problema. Intervenções em RODBT sem roleplay é muito difícil de acontecer. Principalmente do terapeuta demonstrando a sinalização que o cliente está apresentando ali na sessão. E vice-versa, tá falando sobre um problema com o cliente. Você vai perguntar para ele, tá, mas assim, se eu estivesse lá na sala contigo, o que eu ia ver você fazendo? Como é que você ia estar respondendo essa pessoa? Aí o cliente vai fazer. Ah, não, é desse jeito. Ah, tá. Então agora assim, para um pouco e repara, é desse jeito daqui? Aí você vai e faz. Para ver como é que o cliente se sente. Para o cliente sentir, aí isso está descrito ali no livro, né? Como que você se sente observando essa sinalização. Você se sente convidado a interagir, você se sente afastado. Para onde é que você vai depois disso? Bom, indo um pouco mais adiante, então, ele dá vários exemplos aqui. Ele dá, aí se vocês forem lá para a página 185 a 186, vocês vão ver vários perfis ali. E aí eu vou falar para vocês assim, você precisa ser, então, o Don't Lie to Me, né, daquele que é uma série feita pelo Paul Ekman, né? Não precisa de tanto. Eu acho que assim, muito vocês vão pegando com o tempo. Eu acho que é legal ler. Tem um livro do Paul Ekman sobre expressões faciais que é interessante. Tem coisas que são muito intuitivas, né? Como, por exemplo, isso daqui é uma coisa engraçada. Tem esse recurso, né? Teve uma amiga minha que falou, Pedro, faz cara de nojo quando a pessoa fala alguma coisa assim. Eu, pô, tá bom, vou tentar fazer isso. Ela não era nem psicóloga, ela simplesmente falou, olha só, gente de opinião absurda, faz cara de nojo e vê a reação da pessoa. Tá bom. Daqui a pouco uma pessoa falou uma besteira, eu fiz assim,
que é isso daqui? Isso aqui, evolutivamente, que eu estou fazendo, na verdade, tensionando a entrada aqui no, pelas fossas nasais e também talvez eu esteja protegendo aqui um pouquinho os dutos lacrimais, né? Isso aqui é nojo. Isso é meio, isso é protetivo. A raiva, né, que ela joga o senho para frente, então assim, joga a sobrancelha para frente. Os diferentes tipos de sorriso. Tem sorriso que é de ironia, né, que é aquela coisa assim, isso o cliente não tá achando, o cliente está desacreditado do que tu tá falando ali, porque ele tá usando um sorriso de, assim, meio que a gente chama de sorriso do ladrão, né, do, tá, ele tá bom, né? É diferente de um meio sorriso colaborativo. Então, assim, vocês com o tempo, na medida que vocês forem observando os clientes, né, através da lente da RODBT, vocês vão adquirindo parte desse repertório também. Tá? Então, assim, e eu diria que isso até foi muito legal para a terapia em geral, porque às vezes eu posso até verificar com o cliente, né, que eu percebi, por exemplo, teve um cliente que é um senhor de 65 anos mais ou menos, e assim, a gente estava num tópico um pouco duro, né? E ele fez uma coisa assim, ele fechou a boca, né? Que porra é essa? Essa sinalização que eu nunca reparei. E aí, de novo, daqui a pouco ele abriu e fez de novo. Desculpa assim te perguntar, mas assim, eu notei que já é a segunda vez que você abriu a boca em um momento que você está falando uma coisa muito difícil. Ele falou, é para não chorar. Aí eu, hã? Interessante, mas enfim. Aí depois eu fui pro lado do porquê não chorar, né? Mas assim, o mais interessante é que depois eu fui dar uma pesquisadinha que de fato, quando você abre a boca, você faz uma ativação parasimpática, né, do que eu entendi, e aí por vezes isso inibe um pouco o choro, né? Então assim, eu fiquei muito curioso com isso. Mas esse é um exemplo de uma sinalização que não está em manual, mas que você pode perguntar para o cliente. Eu notei que você acabou de fazer isso, né? É claro, você não precisa ser toda hora, agora. Ah, você olhou para a esquerda. Você olhou para a direita. Tá coçando o nariz por quê? Né? Então, assim, não precisa ser tão enfático o tempo todo, né, com essas mudanças. É que nem os alvos em sessão. Os alvos em sessão você observa umas 3 vezes ou mais, né, a coisa acontecer, que aí você dá aquele indúbio pro réu, até para você fazer uma análise funcional, provável do comportamento antes de você partir para a intervenção. Mas, bom, esse capítulo ele acaba sendo interessante para vocês verem o que aparece como expressão que é interessante ali para o cliente de RODBT. Inclusive, assim, muitas dessas expressões elas são até discutidas no treinamento de habilidade. E aí aqui, na figura 6.3, na página 186, vocês vão ter a expressão de raiva, neutra, envergonhada, embarrassed. Engraçado. Ashamed é envergonhada. Embarrassed é... Eu me esqueci o termo para embarrassed, a tradução, mas depois eu vejo. E amused, que é impressionado. Então, daqui a pouco você vê o cliente aqui assim, eu tô surpreso. E aí, tá surpreso mesmo, né? Eu tô falando isso só para agradar o terapeuta, né? Ou então tá falando de uma forma irônica, e aí? No dia que aparece isso? Bom, e aí tem aqui na seção seguinte, na página 187, aparece o The Deer in the Headlights Response, né? Que é exatamente assim, a resposta o Deer in the Headlights é uma coisa muito curiosa, que é exatamente um pouco do susto, né? Porque a gente precisa entender que todas as intervenções elas colocam um bocado de holofote em cima da coisa, né? E ele coloca aqui, a maior parte dos terapeutas, quando confrontados por clientes pouco responsivos ou com poucas expressões, tendem a aumentar a intensidade da sinalização social ao invés de reduzi-la. Por exemplo, se movimentando para perto, né, se inclinando para frente, tentando conseguir contato ocular,
ou prolongando o contato ocular, falando mais rápido, sendo mais incisivos ou se repetindo, né? E aí isso acontece por uma série de motivos. Ele acaba descrevendo aqui quais são os motivos relacionados, né, contingencialmente a cada um desses comportamentos. Então, por exemplo, ganhar contato visual direto. Então aqui fala garantir, né, que o terapeuta tem a atenção do cliente, várias outras respostas. Ele coloca aqui, porém, clientes supercontrolados tendem a experimentar esse tipo de engajamento intenso como avassalador, intrusivo ou ameaçador. During the headlights significa o alce, né? O deer eu acho que é servo, né? Que é o veado ali, né? Assim, quando você joga a luz do farol neles, o que acontece? Isso é percebido como uma coisa avassaladora, então produz muito medo e eles saem, né, correndo dali. Então ele fala que makes them feel like, né, faz com que eles se sintam então como se fossem servos então sob a luz, né, sob o holofote de um carro em movimento. Então eles se sentem imobilizados, incapazes de se libertar então desse sentimento que representa a sensação de desastre iminente, né? E aí você vai pensando que assim, então eu vou escalar, e vou escalar, e vou escalar, e vou escalar, e daqui a pouco você está subindo a intensidade, né, do comportamento, achando que está sendo convidativo. Na verdade, você está promovendo cada vez mais um movimento de recuo do cliente naquela dinâmica. E aí isso não ajuda. Isso vai criando também uma forma de experiência desagradável na terapia, que pode levar, eventualmente, também à ruptura de aliança com o cliente. Aí tem aqui, como dito por um cliente super controlado. Parece que eu me sinto, aliás, incapaz de olhar para outra direção quando o meu terapeuta fica me olhando nos olhos e começa a fazer perguntas, né? Eu simplesmente congelo e não consigo mais escutar o que o meu terapeuta está dizendo. Todas as palavras que ela usa parecem meio que misturadas e por dentro eu estou meio que me batendo, né, para entender o que está acontecendo. Então, assim, esse é um exemplo de experiência, né, que aparece durante o Dinner Headlights. E ele dá um exemplo aqui, na página 188, de expressão facial, que é o de appeasement, né? Então, às vezes, você pode ver também o cliente tentando fazer alguma expressão ali de apaziguar, né? Que tá meio aquele sorriso amarelo, né? Na verdade, o cliente está perdido naquela hora. Bom, e aí, na próxima sessão, ele traz, então, na página 190, o Heat-Off Strategies, né, que são as estratégias para desaquecer. E elas são muito importantes, não só para lidar com o During the Headlights, né, mas também com várias outras situações onde a gente acaba, né, aquecendo muito com o cliente, e às vezes sem saber também. Vejam bem, quando o cliente está ou no During the Headlights, ou então quando o cliente está se sentindo um pouco mais acuado, existem vários motivos que fazem parte da história para um cliente se sentir dessa forma em sessão com o terapeuta. E isso não é necessariamente sinônimo de que o terapeuta empregou a técnica errada ou que se expressou mal. Isso não significa que necessariamente o terapeuta está errado ou coisas do tipo. Isso é uma resposta contingencial. E aí, independente do motivo, é por isso que a abertura ela acaba sendo importante, né? Porque para você agir independente do motivo que aquilo ali esteja acontecendo, para você conseguir desaquecer a interação que produziu vergonha, outras experiências autoconscientes ali para o cliente. Então, né, só para a gente fechar aqui, dentre as estratégias, né, a gente pode falar de interromper o contato visual, por exemplo,
O que mais aqui? A gente pode falar de olhar para o chão, a gente pode falar de beber alguma coisa, né? A gente pode falar de uma série de coisas que tiram o foco um pouco dali, né? E desaceleram. Você pode também mudar o tom de voz, você pode dar espaço, né? E uma série de outras estratégias ali que ajudam então a tirar um pouco de foco. A gente pode deixar também um tópico passar, né? A gente falou lá quando a gente estava abordando na parte da dialética, né, que tem o acquiescently letting go, né? Ou seja, sobre você deixar passar com aquiescência. O que é isso na dialética? É você não ficar insistindo no mesmo tópico. Então, às vezes você não ficar insistindo no mesmo tópico, colocar. Então, depois a gente discute um pouco sobre isso. E a gente move adiante na sessão. Isso também é possível. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Opa, tem pergunta aqui? Ah, não. Ah, tem. Análise em cadeia da falta de preenchimento do cartão diário. Eu não vejo isso, eu vejo mais a resposta ao não preenchimento como iniciar o protocolo de ruptura de aliança mesmo, que eu li, porque olha só, o não preenchimento do cartão diário, ele tem assim processos contingenciais, né, que às vezes a gente não consegue configurar situacionalmente. E aí vai ser simplesmente aversivo para o cliente ali. Então, assim, eu não, assim, não sei se não existe um não faça análise em cadeia para esse tipo de situação. Mas, assim, normalmente a técnica acaba sendo realmente ruptura de aliança. Aliás, a restauração, né, da ruptura de aliança. Tá bom? Pessoal, então, para o nosso próximo encontro, a gente para na página 192. Deixa eu colocar aqui. Próximas páginas, 192 a. Acho que dá para a gente ir até 212, tendo rapidinho. A 219. Pronto. Pronto. Coloquei lá no grupo. E a gente está avançando rapidinho aqui. E realmente essas partes elas são mais teóricas e tem muita coisa que a gente já falou a respeito, então a gente consegue avançar. Porque aí o próximo capítulo que a gente vai entrar, que é o capítulo 7 ele vai falar sobre autoinvestigação, e é uma coisa que além da autoinvestigação, ele vai falar sobre prática pessoal, modelagem terapêutica, supervisão e consultoria, né? Que vão ser outros processos que a gente sai da terapia individual e começa a falar um pouquinho mais sobre o próprio terapeuta ali. Deixa eu só ver aqui. Aí depois a gente tem o capítulo 8 que aí fala sobre a aliança terapêutica. E aí depois eu acho que as coisas vão um pouco mais rápidas mesmo, porque a gente vai falar, e capítulo 10 também, estratégias, enfim, a gente vai caminhando sem desespero. O último capítulo acho que é o capítulo 10, depois é o capítulo 11. Aí depois são os apêndices lá, né, os anexos ali do livro. Então, assim, eu acredito que a gente chegou então, a gente está no capítulo 7, capítulo 8, a gente está na metade final quase do livro. Então vamos lá, né, pessoal? Deem uma lida aí nessa parte para a gente dar uma discutida a mais, né, para a gente não ficar muito em clima de silêncio, para trazer aí a dúvida de vocês.
tá bom? A gente se vê na próxima terça-feira mesmo. Um forte abraço.